Vamos lá. Olá, estamos começando mais um AlphaCast, o podcast aqui do AlphaJuris, hoje para falar sobre um tema muito legal, muito interessante, que eu sou até suspeito para falar, e a nossa temática de hoje, oratória e escutatória. E para conversar comigo aqui hoje, tem a minha amiga, que ela é advogada, professora, escritora, mediadora também, com capacitação em negociação por Harvard, que é a Graziele Mello. Então hoje, Grazi, seja bem-vindo para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática que você tanto ama, domina, a gente já palestrou junto nesse sentido, já fizemos cursos presenciais nesse sentido também, alguns materiais, então para mim é um prazer tê-la aqui comigo hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa temática, entre um cafezinho e outro, no caso, ser um golinho de água e um pão de queijo, a gente vai ter um papo um pouquinho sobre essa temática que é muito legal, que é sobre oratória e escutatória, e as particularidades desse tema que eu acho que afetam e são de extrema relevância para qualquer pessoa em qualquer segmento. Então, seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada, seu público também. É um prazer imenso estar aqui com o Dácio, né? Já tem, eu acho que uma década, se a gente for fazer as contas aí, sim, esse vínculo bem legal. Exato. Mesmo, muitas parcerias. E esse tema de oratório e escutatório, não sei se eu já posso puxar o gancho. Claro. O Dácio sempre falou muito de oratória, né? E muito bem, e tem livros sobre isso. Eu também já tive um programa, né, de TV em que você teve a oportunidade de ir lá ser entrevistado. Sim, verdade. Agora eu tô do outro lado. E aí, né? E aí eu sempre conectei muito os nossos temas, né? Então, quando eu falo, gente, o Dácio fala de uma forma tão interessante, tão próxima das pessoas sobre a oratória, e ninguém fala muito sobre escutatória. A gente fala sobre a arte de falar, mas não fala sobre a arte de ouvir, e elas estão conectadas, elas estão conjugadas. Então, foi aí que eu já tinha visto essa parceria e já ficava te sondando, Dácio, quando que nós vamos fazer alguma coisa nesse tema? E hoje a gente tem até um e-book nesse sentido, então exatamente. É bom o pessoal saber. Ah, que legal. Porque temos um material bem legal nesse sentido, agora a gente vai, já demos spoiler, agora podemos entrar no tema. Exato. Não, e depois, daqui a pouquinho, você fala um pouquinho mais sobre esse e-book também, se ele está disponível, as pessoas às vezes quiserem, né, adquirir, conhecer um pouquinho mais, acho que ficou um trabalho bem legal. E, Grazi, assim, essa temática é muito interessante, que a gente sempre conversou muito sobre isso, sobre a questão atinente à comunicação de uma forma geral. E para a gente que, enfim, nós que somos advogados, você com esse viés de uma advocacia não adversarial, essa questão da mediação de conflitos, trabalha não só com a comunicação, eu digo, aquela que nós emanamos quando nós falamos, a oratória, mas é imprescindível a escuta. E a gente fala sobre também a escutatória. Muita gente quer falar, mas não sabe ouvir. E para falar bem, deve ouvir muito bem. Especialmente quem trabalha com mediação, que é o seu caso, com negociação, que aplica isso na vida profissional, que aplica isso eventualmente em um curso, em um material escrito também. Então, queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua experiência como mediadora, como negociadora, dessa habilidade de escuta, para que posteriormente a gente possa, talvez, alavancar a habilidade na fala. Perfeito, perfeito. Quando a gente pensa que temos aí um interlocutor, né, Dácio? A gente pensa que a gente precisa não só falar, mas se preocupar com o entendimento desse outro. Porque o que é comunicação? É tornar uma informação comum. Então, para a gente tornar uma informação comum, estarmos ambos na mesma página, no mesmo entendimento, eu preciso entender se a pessoa, de fato, compreendeu aquilo que eu quis dizer ou se eu mesma consegui me fazer entendido. Porque a gente parte do pressuposto que a gente está sendo claro, porque na nossa cabeça está claríssimo aquilo que a gente está dizendo, aquilo que a gente está comunicando. Só que a gente está informando até então. Comunicar tem que parte de uma interação. Sim. A gente precisa de uma interação para que aquilo se torne comum e seja uma comunicação. Só que tem uma máxima que a gente vê aí hoje, que um dos grandes problemas da comunicação é que a gente não escuta para compreender. A gente escuta para responder. Então, enquanto a gente está escutando, a gente já está pensando no que a gente vai falar, no que a gente vai dizer, no que a gente vai retrucar, muitas vezes, e não necessariamente aquilo que o outro realmente quis te trazer de informação. E não é tão simples.
comunicar. Não, não é. Porque é um outro que está ali com as suas visões de mundo, que é um outro mundo, na verdade, completamente diferente. Às vezes uma coisa simples, que para mim é super corriqueira na minha casa, na vida da outra pessoa é algo totalmente estranho. Então, eu penso, interpreto aquela situação de uma forma e o outro interpreta de uma outra maneira. Então, a primeira coisa que eu deixo de mensagem é que a comunicação, ela começa em si, mas ela é processada na mente de outra pessoa. Exato. Então, a gente precisa ter essa consciência de que tem um outro envolvido. Então, a gente se preocupa muito com a gente, com o que a gente está dizendo. Mas tem até uma frase lacaniana que fala, você pode até saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Exato, exato. Então, a gente sabe do que a gente diz. Agora, o que realmente foi escutado? Aí eu tenho uma frase que eu criei nesse tempo, que eu falo assim, a gente precisa checar se a nossa transmissão cumpriu a sua missão. Sim. Então, tem uma mensagem a ser transmitida. Será que a minha transmissão de mensagem cumpriu a sua missão? Será que o que eu quis dizer chegou ao ouvido do meu interlocutor da forma como eu gostaria que ele entendesse o que eu quis dizer? E para isso tem um caminho enorme. Por isso acontecem tantos ruídos de comunicação, né? Tantas falhas de comunicação. E até você entender que muitos problemas relacionais, muitos problemas que a gente tem no cotidiano, tem muito a ver com uma interpretação errada, com a forma como eu trouxe também, que às vezes para mim estava claro e para o outro não estava, é um abismo enorme. Sim. Então, primeiro, trazer sobre isso, né? Que a comunicação, ela não é tão simples assim. E o que a gente trabalha, o que eu trabalho, perpassa muito pela comunicação. A mediação, ela bebe de muitas fontes. O pessoal brinca que tem muitas pessoas que acham assim, nossa, mas isso parece de psicólogo, não de direito, não de advogado, exatamente porque você está escutando e compreendendo o outro. Não, muito pelo contrário, é um método que é transversal a várias atuações, ele transpassa várias atuações, vários contextos, né? Tanto desde os corporativos, assim, até os corporativos, mas desde relacionais da nossa vida corriqueira, ali, relação familiar. Sim. Muitas mediações acontecem, inclusive, no âmbito familiar, âmbito sucessório, né? Eu tenho, inclusive, um livro que é de mediação aplicada ao direito das sucessões, porque a gente vê que, infelizmente, após a morte, quando se tem um patrimônio, é que acontecem muitas rupturas, né, de relações significativas, que são relações de dentro de casa, né? Isso é muito triste, né? Então, a gente precisa observar isso. A mediação, ela traz, então, esse contexto comunicacional, né? Porque precisa ali, né, dessa interlocução. A negociação, fundamentalmente, né? Até é uma base para a mediação, né? A própria negociação, que é mais ampla. A gente negocia ali o tempo inteiro. A negociação é uma comunicação sem intervenção de um terceiro, uma comunicação mais direta. Já a mediação é uma comunicação facilitada por um terceiro. Às vezes as pessoas já estão desgastadas. Já chegaram a um ponto de que, olha, conversar não adianta. E por que elas pensam que conversar não adianta? Porque elas estão com a escuta obstruída. Exato. A escuta está obstruída, o que a pessoa fala A, o outro entende B, ou então não está disposto mais, já está desgastado. Então, fica tudo distorcido dentro da mente na hora de interpretar o que a pessoa está dizendo, porque tem vários contextos, várias pecinhas de quebra-cabeça ali na nossa mente quando o outro está dizendo alguma coisa. Se você está fechado, você não consegue entender nada. Agora chega o mediador, olha que interessante, Dá. Está aqui o mediador de um lado e está aqui as partes e está aqui o mediador. Por exemplo, no meio. Vou até colocar um cafezinho para escutar esse exemplo. Põe aí. Senta que lá vem a história. Aí tem o mediador aqui e tem as duas partes. A pessoa acabou de falar algo, trouxe uma informação, falou uma situação da vida para o outro. Não, porque essa pessoa não me escuta, não está nem aí para mim, não quer buscar meu filho na escola, não sei. Transmite uma mensagem. A pessoa tá ali, mas a gente acha que ela escutou porque ela fez uma cara de compreensão. Mas aí vem o mediador e fala a mesma coisa que essa pessoa que trouxe, de uma maneira reformulada, porque o mediador ele tem várias ferramentas. Uma delas, por exemplo, é o resumo. Sim. Só que o resumo é uma das ferramentas preciosas de mediação. Eu falo que é a técnica de ouro da mediação. Porque você reformula aquilo que a pessoa traz, sem aquela emoção tão pesada que é da pessoa, mas sem desconsiderar o sentimento que ela traz.
e ao mesmo tempo de um modo um pouco mais distanciado. Então eu trago a mesma coisa que ela diz na essência e compartilho. Então a senhora quer dizer que a senhora está triste, está incomodada por causa disso e disso e disso, não. Devolvo para ela, mas na presença dessa pessoa. Aí a outra parte fala, nossa, mas é isso? Aí a pessoa fala, mas eu já falei isso trocentas vezes. Exato. Mas é exatamente porque às vezes não escuta o outro, mas me escuta. Então, só da pessoa não escutar o outro, mas estar aberta a me escutar, e na medida que eu devolvo a mesma informação que o outro levou, já muda o cenário. Porque aí o que ela precisa realmente escutar, o que realmente pode ajudá-las naquela informação, decodifica. Então, o mediador, a comunicação, as informações, ela tem um código que precisa ser decodificado pelo outro a partir da escuta, né? Então, que é o entendimento. Sim. Então, quando o mediador traz essa luz, o outro, nossa, era isso. Nossa, era aquilo. Nossa, ele estava falando de um jeito tão pesado, por quê? Carregado de sentimentos, Sim. julgamentos, mas a essência está ali preservada da informação que precisa ser levada. E o mediador faz essa facilitação de comunicação. Então, o objetivo da mediação, por exemplo, o objetivo da mediação não é o acordo em si. O objetivo da mediação é o restabelecimento da comunicação entre as pessoas para que elas mesmas resolvam uma questão que é delas. Exato. E nada mais precioso e importante a gente resolver algo que é nosso, que eu tenho a ver com aquele problema, do que terceirizar uma resolução que às vezes não vai me satisfazer. Exato. É diferente quando a pessoa assume a responsabilidade sobre algo que ela ajudou a construir, porque, como regra, se ela participou daquilo, ela quer fazer de tudo para defender a sua participação, o seu ponto, e cumprir um eventual acordo. Diferentemente de quando uma resposta é dada a ela, um resultado, toma aqui o resultado, ela não tem compromisso com aquilo. Se ela vai cumprir ou não, ela não assumiu responsabilidade, ela não participou daquele processo de construção daquela resposta. Até porque tem o processo de aceitação, né? Exatamente. O cara tem que aceitar aquilo que veio. Exatamente. Ou então falar, me deu essa resposta, mas eu não concordo. É fácil discordar porque não tem a minha manifestação. Então, isso que você colocou com muita propriedade, aliás, eu acho interessantíssimo, porque muitas vezes a comunicação, se a gente avaliá-la friamente, nesse exemplo que você deu, objetivamente, a mensagem emanada é a mesma, mas emocionalmente os envolvidos estão muito distantes. E a gente entende muito com base na emoção. A comunicação ela é basicamente emocional. Então, quando as emoções estão divergentes ali, e uma diferença de juízo de valor, de concepção de mundo, a mesma coisa que, eventualmente, eu diga para você, para uma terceira pessoa, ela vai ter um entendimento completamente distinto, a depender da relação que a gente tenha, a depender do estado emocional naquele momento, do grau de aceitação, de ansiedade e N situações. O dia, o que aconteceu de manhã, como é que ela está. Exatamente. Então, assim, todas essas emoções que você traz, elas são pano de fundo, né? Para as nossas questões ali. Porque a mediação de conflitos é exatamente aplicada num contexto em que já houve uma ruptura. Já tem um conflito ali. Então, precisamos resolver essa situação. Como resolver? Já tentei conversar, não consegui, dá problema, dá treta, dá BO, vai conversar e começa a gritar. Mas exatamente porque as pessoas estão com a escuta bloqueada. Mas se você vai para um lugar neutro, com uma pessoa neutra ao mérito, né? E imparcial para os procedimentos, as coisas fluem. E aí é uma situação que a pessoa fala, isso aqui, se eu resolver no judiciário, vai me dar muito mais trabalho, muito mais peso emocional, desgaste emocional, né? É um custo, isso, lembrei a palavra que eu queria dizer. Eu levando isso para o judiciário, é um custo emocional muito maior do que, às vezes, eu me deparar com a situação frente a frente, resolver com a presença de um facilitador para facilitar essa comunicação e desobstruir uma escuta que está ali bloqueada para que as coisas fluem. Então, a escuta é essencial para o mediador, que é uma técnica que é escutativa, que a escutatória e a escutativa, elas estão na mesma linha, não é na mesma linha, não. Elas são sinônimas, praticamente. Porque a escutatória,
já trazendo aí o nosso gancho, a escutatória, ela é como se fosse um neologismo de Rubem Alves, exatamente em contraponto da oratória. Sim. Então, você fala de oratória, então ele falou, precisamos também falar de escutatória. Claro. Mas é o quê? Essa escuta ativa, que eu brinco que temos que colocar a escuta no modo ativado, exatamente para que a gente silencie a nossa voz interna e dê vazão ao que o outro também tem a dizer e se permitir atravessar pela razão do outro. Porque eu tenho as minhas razões, mas o outro é um outro. E nós somos o outro do outro. Então, do mesmo jeito que a gente espera algo de alguém, alguém também espera algo de nós. Então, se a gente está numa troca ali, ó, então eu preciso algo dessa pessoa, essa pessoa também precisa algo de mim, eu preciso reconhecer que tem esse outro que também espera algo de mim e, por isso, precisamos nos abrir para que a comunicação seja fluida e eu não só fale, mas também escute, me aproprie, silencie a minha voz interna para receber o que o outro tem a dizer em compreensão. Claro, com certeza. Porque é isso que gera cooperação, é respeito. Respeito e cooperação. Exato. Então, tanto assim na comunicação a um e como numa intervenção também de um eventual mediador, em qualquer circunstância que seja, ele é quase que ele se transforma num consultor em escuta, porque ele tem que desenvolver uma habilidade muito grande para que ele ouça aqueles dilemas com imparcialidade e a maior clareza possível, e ele depois tem que usar de estratégias e instrumentos para fazer com que essa informação chegue até o ouvido do outro. Ou seja, ele tem que eliminar os obstáculos ali, aqueles ruídos comunicacionais, para fazer com que ele crie uma abertura, melhor dizendo, na escuta do outro, para que fique uma escuta mais ativa, mais eficiente, porque muitas vezes aquela questão que é tão óbvia, a gente não consegue demonstrar obviedade em razão de um bloqueio já comportamental, emocional, de resistência, não à informação do outro, mas é porque ela vem daquele outro que ela já tem uma resistência, talvez pessoal ou emocional, anteriormente criada, construída. Então, assim, muitas vezes não é nem só a construção da escuta, mas a desconstrução de um padrão para depois passarmos a construir um novo padrão de escuta, de compreensão, de aceitação. E como você disse, nada melhor do que os envolvidos em qualquer demanda, em qualquer dilema, para construir o próprio resultado. É muito melhor, olha só, vocês são os interessados, ainda que com a ajuda de um profissional, vamos construir uma resposta em conjunto, porque certamente ela vai ser muito mais assertiva e eficiente do que deixar na mão de um terceiro, por mais capacitado que ele seja, te entregar talvez não uma solução, mas um resultado, uma resposta que ele deu. E todo mundo pode sair insatisfeito com aquilo. Agora, quando você tem uma solução construída por envolvidos, é diferente. Esse é o papel de quem tem essa habilidade comunicacional, esse suporte de mediação, de negociação, atuar nesse sentido. Não, e isso que você trouxe é bem interessante de a gente refletir, porque é exatamente o que as pessoas querem. Por que eu estou falando isso? Porque a mediação ela é baseada em princípios. E um dos princípios, por exemplo, é a voluntariedade. Então, a pessoa, para estar ali, no fundo, ela precisa querer estar ali. Tem como resolver um problema que é dela sem ela, já que é ela que vai resolver, né? Nesse contexto. E por que eu estou dizendo isso? Porque, no fundo, é o que elas querem, mas elas não estão conseguindo fazer isso sozinhas. Aí você trouxe essa questão da escuta, que a gente precisa não só se abrir, mas também desconstruir. A boa notícia é que a escutatória, a escutativa, né, no contexto que a gente está trazendo, é uma habilidade humana, treinável. Então, olha que coisa boa, né? Eu quero treinar a minha escuta, eu quero treinar a minha forma de interpretar o outro e de compreender o outro, que minha comunicação não está muito assertiva, não estou conseguindo ser bem compreendida, ou então não estou conseguindo compreender bem o que as pessoas estão dizendo. Isso está gerando ruídos nas minhas relações e é importante. E eu estou dizendo isso porque essa questão de ser treinável como uma boa notícia. Porque quando a gente para ponderar todos os nossos contextos, a gente vê o quanto que a escuta ela realmente ou bloqueia ou abre. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa falante. Você me conhece, as pessoas que me acompanham sabem que eu sou... tinha até um canal, uma época, né, para adolescentes, chamava Tagarelli. Né?
Então, eu sempre fui muito tagarela, muito falante. E foi através da mediação, em especial, que eu fui percebendo que do mesmo jeito que eu sou falante, eu sou escutante. Eu falo muito, mas eu escuto muito. E essa foi uma habilidade que eu fui treinando. E que eu fui percebendo grandes vantagens nas minhas relações. Na minha forma de interpretar realmente o mundo, as pessoas, as minhas conexões. Porque eu sempre amei pessoas. Assim, até as tretas das famílias, meu irmão fala, lá vem a mediadora que mais gosta de uma treta. Eu falo, meu filho, se eu não gostasse da treta, eu não estava no meio dela. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, é porque a gente tem relações significativas que a gente precisa preservar. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, nos nossos networks. Isso é precioso, principalmente hoje em dia. A gente está numa era em que a comunicação ela é muito acelerada, né, Dado? Sim. As pessoas não estão parando para escutar. Muito pelo contrário, você começa a falar um pouquinho além. 1 minuto. 1 minuto de áudio. É demais. Não é verdade? Eu vou confessar, você me manda áudio de 3, 4 minutos. 3, 4 minutos e ainda coloca figurinha podcast no ar. Quando é necessário, mas é verdade. Mas vamos colocar, então, 4 minutos. Sim. Vamos colocar 4 minutos. 4 minutos da atenção de alguém. Sendo que, no meu caso, aí eu estou trazendo para mim, né? Eu sou uma pessoa que traz muitas informações por minuto. Tanto que eu deveria aprender, e é uma coisa que eu estou aprendendo com dificuldade, mas eu estou tentando, pelo menos fragmentar os meus áudios. Então, por exemplo, eu tenho um monte de assunto para trazer. Ao invés de eu colocar tudo num assunto, porque às vezes o último assunto a pessoa já esqueceu o que era o primeiro. Exatamente porque minha fala é muito retilínea às vezes, né? Então, o que eu estou tentando aprender? Segmentar os assuntos e colocar áudio por áudio, porque às vezes a pessoa escuta já responde no tempo dela, mas... Ela vai por tópicos. Vai por tópicos. E eu também tenho que ter essa preocupação, que eu não estava tendo. Sim. Então, é um aprendizado constante. E eu estou trazendo isso para mim também, a partir do nosso exemplo aqui. Então, é algo constante. Peraí, eu não posso preocupar só com a minha fala. Eu estou realmente trazendo muitas informações por minuto, que se a gente se ligasse, ia ser 20 minutos de ligação, pelo menos. Então, eu estou te poupando, na verdade, de tempo comigo, daquilo que a gente tem que conversar, te mandando um áudio de 4. Sim. Mas é um áudio. Aí a pessoa, putz, um áudio de 4 minutos. Mas se eu te ligar, eu vou gastar 20. Mas por quê? Porque tem a minha interação, tem a sua interação, tem a nossa troca. Sendo que eu acho o áudio, muitas das vezes, mais prático. Por quê? Porque eu mando no meu tempo, você responde no seu. Mas às vezes pra mim é prático, mas pro outro não é. Sim. Porque só dele ter que parar, às vezes, 4 minutos pra ouvir. Então, enfim, tudo isso é muito importante. Mas estamos falando de 4 minutos da atenção de alguém. Exato. E aí, se a gente para pra pensar, não é nem 5 minutinhos da sua atenção. Me dá 5 minutinhos. É 4. Que já é muito. 3, 2. Isso é interessante de ser dito. Porque as pessoas estão numa era muito acelerada. Há muita ansiedade. Inclusive, podemos acelerar os áudios. Então, o 4 já pode virar 2. Exato. O 4 já pode virar 2, o 2 já pode virar 1, o 1 já pode virar 30 segundos, gente. Mas ainda assim, você perde muita coisa. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala de um jeito, tá falando com um tom tranquilo, um tom ameno, e meu jeito de dizer, ele é mais efusivo, então se a pessoa me escuta acelerada, ela já vai ter dificuldade porque eu já sou acelerada. Mas consegue. E aí, o que ela vai perder, por exemplo? Vai achar que eu tô brigando. Já aconteceu muito isso. A pessoa às vezes acha assim, nossa, Graça, tá meio duro. Não, gente, escuta eu num minuto, pelo menos 1 segundo. Aí você fala, não, ela tá de boa, eu que escutei rápido. Perde informações. Porque às vezes, né, você vai Enfim, eu tô querendo dizer no geral que as pessoas, eu também, nós estamos num contexto em que a comunicação ela é acelerada. Eu escuto a maioria dos meus áudios em 2 minutos, em 2 vezes. Então, eu falo isso pra mim. Então, assim, já aconteceu de eu ter que ouvir de novo o que a pessoa está dizendo. Por quê? Porque eu acelerei o áudio. Eu falei, não, peraí, vou ter que ouvir de novo. Então, aquele minuto já dobrou. Então, emojis, a nossa comunicação está sendo substituída por sinais, por emojis, E aí, às vezes, o emoji para você é uma coisa, poxa, você é uma pessoa carinhosa, você mandou um coração. Pro outro, mas se é um homem ou uma mulher, me mandou um coração. Há um ruído comunicacional muito grande nisso. Será que a pessoa tá com alguma intenção diferente? E às vezes a pessoa está sendo carinhosa. E essa aceleração comunicacional e essa ansiedade, ela é um terreno fértil para esses ruídos comunicacionais, às vezes. Ou então a pessoa está correndo, está ali tensa, fala, nossa, deixa eu mandar um áudio rápido. E aquele que recebe está no estado emocional fluido. Nossa, como que ela
não me dá uma resposta adequada, carinhosa, ou manda um áudio de 2 minutos, a pessoa escuta e manda só um joinha. E ela escutou aquilo, deu atenção. Nossa, não me respondeu nem Você áudio. me deu um joia. Isso começa, seja no WhatsApp, seja nas mídias sociais, no ambiente virtual, ao vivo e a cores. Então, esse ruído, ele paira muito hoje sobre as pessoas, eu acho que, no meu entendimento, por uma questão de aceleração do dia a dia, aceleração comunicacional, aceleração emocional, esse desencontro emocional entre as pessoas, e a gente começa a ter, você sabe melhor do que eu, essa problemática comunicacional. Uma certa ansiedade, tipo, Exato. Deixa eu ver o que aquela pessoa vai falar. Não, já entendi. Às vezes você está no meio da fala, a pessoa, não, já entendi o que você quer dizer. Exato. E às vezes tem alguma questão ali, ou alguma interpretação ali, que pode complementar o entendimento da pessoa. Isso é importante, gente, demais, assim. Ainda que a gente não mude nesse primeiro momento, mas que você saiba que existe e fique com isso no radar. Porque isso pode atrapalhar, né, as relações. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, nesse tete-a-tete, as pessoas conseguem me ver e falar, nossa, você é uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. Aí eu escrevo. E eu venho do direito. Então, a minha escrita ela é muito formal, sem eu perceber. Uhum. Então, assim, tem o ponto, tem a vírgula. E no WhatsApp, a formação é mais direta. Você manda uma frase, manda outra frase, manda sem ponto, manda não sei o quê. Eu não consigo. Então, eu acabo ficando com textão. Ou eu faço textão, ou eu faço áudio. Eu falo, às vezes eu prefiro áudio, porque o textão ainda tem a interpretação da pessoa. Sim. E aí, a pessoa assusta. O meu interlocutor se assusta muitas vezes. Fala, nossa, mas essa menina estava tão legal aqui, estava tão simpática aqui, ela mandou uma mensagem mal séria. Sim. E eu lá, achando que eu tô falando normal. Foi quando eu comecei a colocar uma carinha rindo, com um kkk, para dar uma quebrada na minha forma de escrever, que é mais séria, que é mais formal. Então, a gente não pode levar as coisas muito ao pé da letra, assim, quando a gente está nessas comunicações, assim, de WhatsApp, de rede social. A gente, claro, tem que tentar fazer o possível. Assim como um escritor, né, um bom escritor que quer transmitir uma mensagem pra gente num livro, você entra no livro, você consegue sentir o que a pessoa está querendo te dizer, Sim. A gente tem que tentar mostrar isso pro outro. Aí tem gente que consegue me interpretar, fala, nossa, você escreve do jeito que você fala. Por quê? Conseguiu ver o kkk, os emojis, Exato. o negócio. Porque eu quis me aproximar do leitor a partir do que eu estava trazendo. Esses dias eu fui chamada para uma negociação, e aí é um senhor que ele estava fora do Brasil nesse momento e ele precisava me ouvir mesmo, porque eu sabia que se ele me escutasse, a forma como eu coloquei, como esclareci, até meu tom de voz, eliminaria ruído. Então, eu tive que levá-lo a escutar. Porque na cabeça dele, ele já tinha visto minha mensagem. Ah, você trouxe sobre isso? Eu falei, sim. Mas para evitarmos ruídos na nossa comunicação, no seu tempo, te peço, na verdade era 3 minutos, tinha podcast no ar também. É importante essa sua escuta. Por quê? Ou o texto ia ser muito grande, era uma negociação importante, envolvia proprietário e condomínio, sabe assim? Sim. E aí ele escutou, e as coisas se clarearam ao ponto dele falar, vamos marcar de conversar mesmo. A gente precisa realmente ter esse momento presencial, porque já não dá mais as mensagens, o WhatsApp, ou o áudio, ou escrita. Chegou a um ponto de que ele sentiu a necessidade desse encontro, e isso é precioso no momento, na própria mediação em si. A pessoa perceber que ela precisa desse contato. Mas eu consegui, tecnicamente, claro, conduzir essa pessoa até esse momento. Então, assim, essa escuta vai ser importante. Pense em você, mas pense no outro também. Lembre disso, de que você é o outro do outro, né? E o outro não é um inimigo a ser combatido. Então, quando a gente está num contexto de conflito, a gente tende, pelas emoções afloradas, ver o outro como um inimigo a ser combatido. Mas, na verdade, juntos, podemos nos somar para uma construção que atenda muito melhor a ambos. E, às vezes, e a gente tem uma outra questão, Dácio. Vou fechar aqui para te dar também uma oportunidade, né? de falar. Você trabalha oratório, eu trabalho escutatório. Ai, vamos trocar. Boa. E... Você fala, toma um café, com um pão de queijo, tô tranquilo aqui, tá ótimo. Tá ótimo, eu quero até um golinho também depois de água. Mas essa questão é muito interessante, assim, né? Nessa troca assim, de mediação, de escuta, etc.
quando a gente pensa nesses contextos, porque eu lembro uma vez, até eu acho que foi você mesmo que passou uma chargezinha, não sei se você vai lembrar da mala, eu uso ela até hoje. Eu acho que não sei se foi você, mas foi assim, ó. Querida, quero a mala. A esposa estava deitada, dormindo. Aí chegou o homem, até com latinha assim de cerveja do lado. Querida, eu quero a mala. Ela, tá lá em cima no maleiro, no quarto de visitas. Não, querida, eu quero a Marte. Você pode ir para Júpiter, para Marte, para raio que o parta, desde que você me deixe dormir. E ele não conseguiu mostrar que era uma forma de amor, sim, né? Sim. Ele queria fazer amor ali, naquele contexto, sim, ali, né? Com aquela mulher. Mas ela estava numa outra vibe, estava num outro contexto. Fisicamente estava no mesmo ambiente, mas emocionalmente em lugares distintos. Lugares distintos. A gente tem que perceber... Olha só, até isso, até dentro de casa. Às vezes a cabeça de um, o contexto de outro. Vou dar um exemplo de personalidade e temperamento que também interferem. Sim. Eu sou super comunicativa, mais expansiva e tudo mais. O meu marido, você conhece, o Beto, ele é mais introspectivo, mas também super querido, super gente boa. A gente teve uma época que a gente começou a dar choque. Por quê? Eu estava trabalhando em home office, então você imagina, uma pessoa de gente, em casa, sem ver uma alma viva. Aí, de repente, chega a pessoa em casa, olha, pessoa, que bom te ver. Ele, introspectivo, dando aula para adolescente de filosofia, né? Aula de filosofia para adolescente o dia inteiro. Ele chega em casa, queria paz e sossego, não quero ouvir ninguém. Absolutamente ninguém. E a gente estava se desencontrando. Ao mesmo tempo, a gente precisava conversar. E o que aconteceu? A nossa comunicação estava sendo corriqueira. Então, era só aquela coisa assim, nossa, preciso pagar isso, nossa, preciso pegar a menina na escola, não preciso fazer isso. Então, a amizade, ela vai se distanciando, que é importante dentro de um relacionamento conjugal. Aí já fica também, gente, aqui a dica coach do amor. Porque realmente no ambiente conjugal, familiar, no ambiente íntimo de uma forma geral, é onde há mais desafio, por exemplo. Onde eu mais cometo equívoco, onde eu mais vou escorregar, eu, Darcy, falando, é no meu ambiente familiar, em casa, com a minha esposa, e acredito que ela também. Então, ela se relaciona, se comunica muito simpática fora, como eu também. Não que não sejamos em casa, sim, mas muitas vezes as falhas que acontecem é justamente em casa, porque ali é que há a intimidade emocional, você conhece o outro a fundo. Então, você parte do pressuposto que o outro tem que te interpretar. Qualquer eventual deslize, fala, e você está escrevendo sobre isso, falando sobre isso, mas em casa você não pratica. Fala, claro que não, porque a gente é ser humano, é falha. Eu procuro acertar o máximo, mas é um ambiente onde você vai mais errar. Por quê? Porque você tem uma ligação emocional forte. Isso. E o desafio da comunicação, da fala, da escuta, é justamente a emoção, os encontros e desencontros. Tem uma questão muito interessante, porque ainda mais hoje as pessoas muito ansiosas e sedentas por atenção, elas querem muito conduzir situações e não acompanhar. E quando eu falo situação, digo pessoas. A gente quer muito conduzir o outro pela nossa forma de falar, de se expressar, pela nossa comunicação. Ao passo que nós deveríamos, eu não posso primeiro conduzir, eu tenho que acompanhar. Acompanhar o estado em que ela se encontra, o estado emocional, o estado de aceitação da minha comunicação. Eu entendendo o estado, eu vou ter uma comunicação mais eficiente. Se você tem uma criança, por exemplo, fazendo uma pirraça porque não ganhou um sorvete, ela está nervosa, não adianta explicar para ela naquele momento, porque o estado emocional dela é de frustração. Ela vai ter que equalizar, arrefecer um pouquinho aquela frustração para depois, quando ela estiver calma, te aceitando, deixa eu ir lá conversar. E entre erros e acertos, a gente acerta bastante e erra bastante. É assim com criança, é assim com adulto, é assim no ambiente profissional também, porque esses encontros e desencontros emocionais, em minha concepção, ele que faz muito essa diferença, para a gente poder entender que a comunicação não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio, ela é um instrumento para me fazer entender, levar uma mensagem adiante e me certificar como comunicador que você, como minha interlocutora, está realmente compreendendo aquela mensagem. Muitas vezes a gente está tão focado em primeira pessoa, que a minha função é falar e pronto. E eu nem me certifico. Ela está me entendendo? Ela está interessada? Emocionalmente ela está ligada em mim para compreender?
eu jogo. Ah, ela não entendeu nada. Aí já o problema já é do outro. Não, acho que quem comunica, ele tem que se fazer entender. Aí entra aquilo que a gente falou, ó, checar se a transmissão cumpriu a sua missão. E aí, quando a gente pensa em oratório e escutatório, é esse combinado, né? De fala, de escuta, de arte de falar. Então, até isso, quando a gente nós estamos falando de habilidades humanas, a fala também é treinável. Nossa, mas eu não consigo falar, eu não consigo me colocar. Às vezes é porque você precisa dar atenção a essas emoções, né? Sim. Porque quando a gente está travado, quando alguma coisa acontece, né, de situações conflituosas, a nossa tendência é essa mesmo. Peraí, tô travado. Mas tem aquilo que você trouxe que é muito importante, que é o óbvio. Duvidar do óbvio. Porque o não dito pode se tornar maldito. E a gente, às vezes, não diz, imaginando ou pressupondo ou tendo expectativa ou desejando que o outro saiba o que está passando na sua cabeça. Sim. E, às vezes, para você é óbvio, tá na cara, tá quase desenhado. Mas, às vezes, para o outro não tá, gente. Não tá. Então, duvida do óbvio. Não pegue aquele óbvio que para você é óbvio como sendo totalmente, né, definido. Posso pegar sua cartilhazinha? Só para mostrar. Para virar aqui? Não. É exatamente para mostrar desse jeito mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor, se eu chego pro Darcy e falo, Darcy, o que tem aqui? Pode falar, por favor. Tem o tema, tem o nome das pessoas e um breve currículo. Tem um papel com escritos. Sim. Mentira! Você tá falando mentira na minha cara. O papel tem branco. Sim. Totalmente em branco. Como assim? E a gente parte desse entendimento. Tipo, não, olha lá, tá vendo? Já tá distorcendo o que eu tô falando. Tá mentindo. Olha lá, sendo que, às vezes, a questão é a perspectiva. Exato. É simplesmente como o outro vê, como o outro... Se eu pego e faço assim... não é que realmente o papel tá escrito? Nossa, Dácio, eu nunca ia imaginar. E você fala, em branco? Ou seja, venha pro meu lugar. Como assim, branco? Só que aí é que tá, Dácio. A gente acha, assim, que é simples falar assim, se coloca no lugar do outro. E quando a gente fala isso com o outro, o que o outro diz? Eu, no lugar dele, não faria isso. Será que eu saí do meu lugar? Uhum. Não. Eu falei do outro no meu próprio lugar ainda. Porque para eu poder ver como o outro vê, eu preciso me movimentar. Eu preciso sair do meu lugar mesmo. Sim. Ver como o outro vê. E aí sim me colocar como a pessoa se colocou. São posições perceptivas distintas. Isso gera empatia. Porque Exato. fala, nossa, eu não sei como eu faria nessa situação ou não. E às vezes é o que a pessoa deu conta de fazer. É a perspectiva dela. E isso ajuda a gente a respeitar. Então, a comunicação ela precisa ser respeitosa. Porque por mais que... Você falou uma coisa interessante, porque por mais que você desenvolva e tenha uma comunicação assertiva, tenha uma escutativa eficiente, você tenha essa cautela, a gente ainda depende muito do juízo interpretativo do outro. Claro que, quanto mais você desenvolve a sua comunicação, a sua escuta, essa sua empatia com o outro, você minimiza possibilidades negativas de ruídos comunicacionais, isso é claro. Não é uma garantia, porque a gente está lidando com pessoas e as pessoas, elas não é matemática, 2 e 2 são 4. Mas a gente pode minimizar muito. Eu me recordo uma ocasião que a gente ministrou um curso junto, já tem bastante tempo, eu não me lembro se foi na OAB, em alguma faculdade, e tinha uma atividade interessante que você fazia, você colocava uma tela com desenho. E simplesmente tinha um desenho ali. E você perguntava para as pessoas, me descreva essa cena. Olha que interessante. Ou me descrevam o que vocês estão enxergando. Essa era a pergunta. Então tinha ali, eu não sei se era numa fazenda, tinha um fazendeiro, se não for também serve, tinha um fazendeiro com uma enxada, um facão na mão, um porquinho pendurado, um cavalo ali, uma situação que envolvia um cenário muito grande. E toda a descrição era engraçado. Tinha um grau de subjetivismo e de juízo de valor altíssimo. A descrição era narrando o que eu entendia da cena, quando, na verdade, se você tira o seu entendimento e friamente fala, o correto é: veja um desenho, veja um cavalo, veja um fazendeiro com um machado em uma mão, segurando um porquinho na outra, veja uma cerca ali atrás. Você está descrevendo objetivamente, sem sentimento e juízo de interpretação nenhum.
E muita gente descrevia, estou vendo um fazendeiro, ele está com um facão na mão, que ele vai matar o porquinho, vai assar, o cavalo está ali atrás, está triste, a galinha já está ali esperando para ser sacrificada também. Enquanto ele está dando comidinha para o gato. Exato. Então descrevia o sentimento e a dedução do que iria acontecer. Você falava, não, mas não é isso. Não, mas é óbvio, é claro que ele vai fazer isso. Opa, ao meu juízo de valor aí. Então, muitas vezes a gente interpreta uma situação e a gente acredita, não é por má fé, com veemência que é aquilo e não percebe que nós estamos ali imbuídos com o juízo interpretativo, de visão de mundo e como cada pessoa narrava diferente. Tinha gente que falava, aquilo vai ser uma festa, aquilo é uma coisa triste. E 90% das pessoas colocavam um juízo de valor e não avaliavam o desenho friamente falando. Então dá para a gente fechar as nossas pautas com exatamente o tema que nos inaugurou em parceria, que é a comunicação não violenta. Estamos falando de comunicação em sentido amplo que perpassa oratória, escutatória, né, a arte de falar, a arte de ouvir, treináveis, que dá para você trabalhar as duas em conjunto, e aí pega essa questão da comunicação não violenta. Eu lembrei, quando você trouxe isso, porque a comunicação não violenta, ela tem 4 pilares, né? São 4 elementos principais, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Ou seja, às vezes a gente vai pedir algo para alguém, algo que pode enriquecer a nossa vida. E o que a gente faz? A gente já começa pedindo. Aí eu brinco que até biblicamente a gente é cercado. Que lá fala assim, ó, pedis e não recebes que pedis mal. Não é? E às vezes a gente não sabe nem pedir. Porque a gente já chega pedindo sem nem examinar qual que é a nossa real necessidade. O que realmente a gente precisa. Quem que é esse outro? Deixa eu observar o cenário. Enfim, e por que isso é importante? Porque esse exercício era dentro da observação. Da gente destreinar o nosso olhar julgador para treinar o nosso olhar mais distanciado. E isso é muito difícil, porque a gente aprende novela. Tudo que a gente vê, a gente interpreta. Até explicar que o negócio não é aquilo. Exato. Teve uma novela para chegar no final. Então, assim, isso é bem interessante, sabe? Da gente pensar. E aí tem outras cenas também, tem até no YouTube, se as pessoas quiserem procurar sobre não julgamentos e tudo mais. Tem uns videozinhos, sim, assim, claro. que nem tudo que você vê é o que realmente é. Então, a cena parece algo, mas quando você vai entender o contexto, entender o sentido, como que aquilo ali... Você fala, nossa, deu a entender que era isso, mas na verdade era uma outra coisa, mas até eu conseguir explicar, mostrar, enfim. Então, a gente precisa tentar ver as coisas com um olhar um pouco mais distanciado, observando mesmo as situações de uma maneira mais isenta dos nossos sentimentos, para conseguir, a partir dali, perceber também o que a gente sentiu. Porque a gente bate o olho e fala, peraí, o que eu sinto quando eu vejo uma cena dessa? Qual que é o meu sentimento? Aí eu senti raiva. Até aí tudo bem, mas o que eu faço com esse sentimento? O que eu faço com esse sentimento de raiva? Eu tenho 2 caminhos. Ação construtiva, ação destrutiva. Exato. Mas para eu chegar na ação construtiva, aí tem um percurso. Eu tenho um métodozinho que eu criei assim para dar aula para adolescentes e foi muito interessante, que é o seguinte: olha só, sentimento, pensamento, comportamento. Sentimento, emoção. Pensamento, razão. O comportamento, a ação. Então, chegou numa conclusão de uma criança de 9 anos. Os melhores conceitos de mediação vieram de crianças. E teve uma que falou assim: mediação é medir a sua ação. Como nós estávamos num contexto escolar, trabalhando essa questão também do comportamento, do desenvolvimento humano, de fato, mediação poderia ser vista como medir a sua ação. Porque eu posso trabalhar mediação como filosofia, que é a cultura da mediação, da pacificação, da conduta mediadora, né, ali, do consenso, que é realmente para a escola, para a sociedade, enfim. Tem a mediação como técnica, que ela serve a vários contextos que lidam com pessoas, né, às vezes um policial, às vezes um atendente, um vendedor, né,
pessoas que lidam com pessoas, profissionais também. E tem mediação quanto processo, que é o que a gente estava dizendo. Tem uma parte, tem outra parte, tem um mediador, algo processual e procedimental para chegarmos a um resultado. Ok. Então, vamos lá. Se mediação é medir a nossa ação, né? Se a gente está pensando nisso, pensamento, sentimento e comportamento, é importante a gente avaliar como a gente quer se comportar e onde a gente quer chegar com aquele comportamento, né? Então, entra nisso na comunicação não violenta. Então, observação, reconhecer o seu sentimento. A partir do momento que você reconheceu, que é percepção, você percebeu ali o mundo, percebeu a sua emoção, eu agora vou racionalizar, agora eu vou pensar. Qual que é o sentimento que eu tive? Tive raiva, por quê? Qual que é a necessidade que eu tenho que não foi atendida que me fizesse sentir raiva? Porque às vezes é uma emoção que vem como sendo algo negativo, né? Mas o sentimento, a gente não pode ver a raiva como negativo, como positivo. A gente pode ver como sentimento. É um sentimento como qualquer outro. Aí o Divertidamente ajudou nisso. A ver que é um sentimento importante. Todos os sentimentos são importantes. A raiva nos impulsiona para várias coisas que se a gente não tivesse sentido aquela raiva, a gente não faria de uma forma muito mais com veemência, né? Com mais firmeza. Né? Ao mesmo tempo, a tristeza, se você não sente aquela tristeza, você não conecta a sua alegria, não valoriza a sua alegria, e por aí vai. Não é negar o sentimento, mas reconhecê-lo e avaliar como lidar com isso. Perceber a necessidade que está por trás de todo o sentimento. Qual que é a minha necessidade, porque a necessidade é aquilo que eu não posso prescindir. E aí, eu sabendo realmente o que eu preciso, eu consigo fazer um pedido assertivo. Perfeito. O que eu preciso de você? Eu preciso disso porque essa é a minha necessidade, porque eu senti isso. Olha, não me senti reconhecida nesse momento, isso me gerou uma raiva, acabei agindo mal. Então, eu queria, sei lá, te pedir desculpa, a gente está falando de relacionamento também, né? Eu queria pedir desculpa porque eu percebi que eu senti raiva nesse contexto, porque eu não fui reconhecida, porque o que eu espero de você é isso, porque quando eu não tenho isso me incomoda nesse sentido. Olha só, tá tudo conectado. A observação, o seu sentimento, a necessidade e o pedido que você vai fazer. Então, até a forma como você vai reformular, como você vai levar isso para o outro, é mais baseada em você do que no outro. É o que eu preciso, é como eu vejo. Você já desarma o outro. Porque você fala, porque você não me deu atenção, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. A pessoa já se arma. E qual que é a tendência da pessoa que está armada? Se defender ou atacar de volta, e por aí vai. Teríamos aí infinitos assuntos para tratar. Sim. Mas acho que a gente caminhou bastante. Claro, com certeza. Em tudo que a gente são trazer. diretrizes essenciais e são habilidades que as pessoas não necessariamente precisam trabalhar profissionalmente com isso, mas habilidades sobre comunicação, escuta, mediação, acho que só tem que engrandecer a vida de cada pessoa, não só profissional, mas socialmente falando, no âmbito familiar também, na relação com a família extensa, com a vizinhança, e no seu próprio autodesenvolvimento, nessa sua comunicação intrapessoal, para que haja mais tranquilidade e mais paz no dia a dia, nesse mundo tão frenético, tão rápido, tão ansioso que a gente vive também. Então, são ferramentas que você pode levar para vários segmentos da vida, especialmente para o seu, para que gere um bem-estar melhor, que possa haver uma compreensão melhor também. Né? Ô, Grazi, para a gente finalizar aqui, fala dos materiais que você tem, dos e-books, a disponibilidade deles também. Obrigada por essa oportunidade, então, né, desde sempre. Espero que tenha ficado claro para vocês, né, tudo isso que a gente trouxe, porque é algo para a vida mesmo, não só profissionalmente, igual o Tarso estava trazendo. É algo que a gente usa nas nossas relações, a gente usa no dia a dia, onde a gente está. Porque você é uma pessoa e somos seres que precisam uns dos outros, né, para conviver. Então, a partir daí, eu criei um combo de e-books, alguns em collab e um autoral, né? Então, o meu é o Clarificar Conflitos, onde eu falo desde a comunicação, do processo de comunicação desse interlocutor que a gente trouxe aqui, até a negociação com princípios e valores e do projeto de Harvard, as ferramentas de Harvard, né? Então, eu perpasso pela mediação, trago conceitos de mediação, técnicas, etc., de A a Z. Temos também um outro que eu fiz com a Kissila Peçanha, que é de habilidades humanas, que são as soft skills, as 10 essenciais soft skills para visionários. Então, por exemplo, aquelas pessoas que querem ter um melhor trabalho em equipe, trabalhar com empatia,
ter resolução de problemas, né? Saber como ter uma inteligência emocional diante de diversos contextos. Então, esse e-book, ele traz várias soft skills, né? Que são essas habilidades humanas aí, qualitativas, para a gente poder trabalhar também, mostrando o quanto que é importante a gente treinar essas habilidades. E com você, né, gente? Com o Dácio, né? Teve essa oportunidade, né, de me dar esse privilégio dessa parceria, que a gente fez um e-book sobre oratória e escutatória, mas demonstrando mesmo para vocês essa arte de falar, essa arte de ouvir, como que elas estão conectadas, como que é importante a gente conectar essas duas realidades, né? Então, está ali minimamente, de uma maneira super didática, bem distribuída. Aí tem um linkzinho ali na Hotmart, a gente tem cupom para o seu público, né? Que é um cupom VIP50, que é 50%. Então, está saindo aí um valor super acessível. Por exemplo, 3 e-books por R$ 23,50. Então, acho que agora eu vou ficar rica. Inclusive, porque depois... inclusive, Grazi, já até adiantando aqui, quando a gente disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube do Alfajores, aí eu vou colocar ali na descrição também, eu coloco o link desses e-books para interessados ali acessarem, adquirirem, enfim, para ser esse pontapé inicial ou lapidar alguma questão nesse sentido atinente à comunicação, à escuta, enfim. Isso. Aí eu vou e deixar o meu esse convite, então, para os demais materiais, essas trocas, né, é que vocês me acompanhem também, né, nas redes sociais. É tudo Graziele Melo, mas minha mãe caprichou. Então é Graziele com S, 2 L's, Graziele e o Melo com 2 L's para combinar com Graziele. Acho que facilitou um pouco. Então, Graziele _ Melo, porque lá eu coloco sempre alguns conteúdos, alguns fragmentos de algumas entrevistas, alguns takes, né? Alguma aula, claro. Um recorte. Tem os livros também que eu já tive participação. Esse livro mesmo que eu falei de mediação aplicada ao direito das sucessões, às vezes está com alguma questão sucessória difícil aí na sua família. É um livro muito interessante. Conexão com advogados, às vezes o advogado... o advogado, quando tem questões jurídicas para além de relacionais, ele é uma grande porta de entrada. Então, o mediador é um parceiro nesse sentido, porque ele fica com as questões jurídicas, o mediador com as questões relacionais, e isso facilita para a gente desobstruir o processo, destravar o processo, precisa resolver as questões relacionais, senão não caminha, né? Claro, e por aí vai, gente. Estou à disposição e respondo todo mundo que me chamar lá. Eu respondo. Maravilha, eu te agradeço imensamente, então, pela participação aqui, para a gente ter essa troca sobre oratória, sobre escutatória, essas questões comportamentais e emocionais que estão diretamente ligadas a essa temática que a gente se propôs a conversar aqui hoje. Então, te agradeço imensamente por ter comparecido aqui para a gente gravar esse podcast. A gente fica muito honrado com isso, um tema de muita relevância. E assim, pessoal, a gente vai encerrando mais um episódio aqui do AlfaCast, o podcast do Alfajores. Como a Grazi colocou, eu vou disponibilizar aqui na descrição desse nosso episódio aqui disponível no YouTube o link dos e-books, os contatos da Graziele também, tá? Então, agradeço mais uma vez aqui pela audiência. Assim, a gente vai encerrando mais esse episódio do AlfaCast, podcast aqui do Alfajores, tá? Como eu sempre falo no final, compartilhem este vídeo, curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, que isso é muito importante para que a gente continue nessa empreitada, nessa jornada de compartilhamento de conteúdos. Então, agradeço imensamente, muito obrigado.